Ora, nesta videoaula vamos continuar com os casos práticos no âmbito das fontes de financiamento e vamos agora avançar para o caso prático número 13. A empresa OYK Limitada avaliou, junto de diversas entidades bancárias, a possibilidade de um financiamento. Assim, após diversas consultas e análise de diversas propostas, optou por celebrar com o Banco X um contrato de financiamento nas seguintes condições. O valor do financiamento é de 200 mil euros. A comissão de abertura do valor nominal do financiamento é de 8% dos 200 mil, portanto 16 mil. O reembolso será efetuado em 20 prestações trimestrais, vencendo-se a primeira em 1 de janeiro do ano N mais 1. A taxa de juro efetiva trimestral é de 3,245. Já é trimestral. O pedido é determinar a composição da primeira e segunda prestações do mapa de serviço de dívida e também referir como será o empréstimo, este empréstimo obtido, apresentado no balanço da OYK Limitada. Bom, relativamente à resolução, começamos pelo cálculo da prestação. Utilizando então a fórmula que já é nossa conhecida, substituímos o C por 200 mil, mas vamos ter que retirar aos 200 mil a comissão de abertura de 8% do valor nominal do financiamento. Ou seja, serão 184 mil euros. E depois, 1 menos 1 mais a taxa trimestral elevado a menos 20, uma vez que são 20 prestações trimestrais. N aqui é 20, a dividir pela taxa. Fazendo esta componente dá 14,54,599,759 e o quociente 184.000 por 14,54,599,759, a prestação é de 12.649,53. Para o mapa de serviço de dívida, a linha primeiro trimestre será composta pelo valor do capital e do juro e temos que o juro no primeiro trimestre será o valor da prestação menos a prestação vezes 1 mais a taxa elevado a menos N, N é 20, mais P, P deverá ser substituído por 1, porque é o primeiro termo, menos 1. E, portanto, temos 12.649,53 menos 12.649,53 vezes 1,03245 elevado a menos 20 mais um menos 1, portanto fica elevado a menos 20. Passa a ser esta a amortização de dívida, sendo que os juros será o valor da prestação menos a amortização da dívida. Ficará, a partir de agora, como débito residual, o valor de 184.000 menos 6.678,73, que é a amortização do capital, ou seja, 177.321,27. O segundo trimestre
mantendo a fórmula, há que substituir agora o P por 2, uma vez que estamos no segundo termo, e portanto 12.649,53 menos 12.649,53 vezes 1,3245 elevado a menos 19. Multiplicando a prestação por este fator, temos então 12.649,53 menos 6.895,45, 5.754,08. Trata-se então da amortização e a diferença, portanto, resulta aqui no valor do juro. Juro e amortização. O débito residual, o valor que ficará agora em dívida, serão os 184.000, menos o valor da primeira amortização de capital, menos a segunda amortização de capital, 170.425,82. A segunda pergunta será como vai este empréstimo ser apresentado no balanço. Os financiamentos obtidos são apresentados no balanço no passivo não corrente. E no passivo não corrente são as parcelas que se vençam há mais de um ano, para além de um ano, o passivo não corrente, e no passivo corrente. E o passivo corrente são as parcelas que se vençam no prazo de 12 meses após a data do balanço. De realçar que a parcela dos financiamentos de médio e longo prazo, que se vencer nos 12 meses seguintes à data do balanço, será de ser incluída no passivo corrente. Nós aqui estamos perante um empréstimo de prestações trimestrais e, portanto, um ano é constituído por 4 trimestres. Isso significa que quando este empréstimo for transferido para os itens do balanço, obviamente que passará pelo reconhecimento contabilístico. Os empréstimos são classificados em 25 financiamentos obtidos, na conta 25 financiamentos obtidos, e instituições de crédito e sociedades financeiras, muito concretamente na conta 2511, empréstimos bancários. E aquilo que acontece é que esta conta de empréstimos bancários, ela deve ser desdobrada, não está no plano de contas, mas nós temos liberdade para desdobrar esta conta de empréstimos bancários em empréstimos bancários curto prazo, e poderemos considerar curto prazo os próximos 12 meses, e empréstimos bancários médio e longo prazo, e podemos considerar de 12 meses para a frente. Isso vai ajudar a reclassificar periodicamente o empréstimo, porque no final de cada período nós temos que reclassificar aquilo que serão os próximos 12 meses e o que daí virá para a frente. Porque os próximos 12 meses, à data do balanço, consideremos o balanço à data de 31 de dezembro, os próximos 12 meses de amortização de capital, como passivo, serão um passivo corrente e terão que ser evidenciados em passivo corrente financiamentos obtidos. Em passivo corrente, financiamentos obtidos, o valor que aqui é colocado representa a dívida às instituições financeiras
que vai ter que ser paga pela nossa empresa nos próximos ou ao longo dos próximos 12 meses a partir da data do balanço. Se a data do balanço é a 31 de dezembro do ano N, significa que de 1 de janeiro de N mais 1 a 31 de dezembro de N mais 1, o valor que aqui está é um valor que irá ter que ser pago. Serão os próximos 12 meses. Tudo o que vai além dos próximos 12 meses, porque podemos ter empréstimos com prazos de 48 meses, por exemplo, de 36 meses, ou trimestrais, como acontece no caso concreto, mas tudo o que vai além de um ano, toda a dívida a pagar após um ano da data de balanço, já é considerado não corrente. E, portanto, sendo considerado passivo não corrente, em financiamentos obtidos, em passivo não corrente, o valor que aqui é expresso é um valor que não vai ser pago já no curto prazo, que não vai ser exigido já no curto prazo, mas será um passivo de médio e longo prazo, ou seja, após um ano da data do balanço, é esse o valor que haverá a pagar. E são valores que têm que vir a ser reclassificados, ou seja, daqui por um ano vamos ter que já pagamos, entretanto, 12 meses, e daqui por um ano vamos ter que considerar outra vez os próximos 12 meses em financiamentos obtidos, e o que vai além desse período temporal em passivo não corrente. Haverá uma altura, caso a empresa, entretanto, não tenha obtido mais nenhum financiamento à banca, haverá uma altura em que faltarão, por exemplo, à data do balanço, 9 meses, 10 meses, 5 meses. Tudo passará a corrente. Porque tudo o que está dentro daquilo que é os próximos 12 meses é passivo corrente, financiamentos obtidos. Mas não esquecer que é preciso fazer uma reclassificação no final de cada período, reclassificar aquilo que é passivo corrente, financiamentos obtidos, o que nos será exigido já nos próximos 12 meses da data do balanço, e tudo o que vai além de 12 meses é um passivo não corrente, é um passivo de médio e longo prazo, e temos aqui financiamentos obtidos. Portanto, financiamentos obtidos é um item que se repete 2 vezes no balanço, na área do passivo, na área das obrigações da empresa, das dívidas. Portanto, fica assim este caso e esta necessidade de reclassificar o passivo no que toca aos empréstimos obtidos. Por uma questão de temática, eu vou abordar agora o caso prático número 15, porque o próximo caso prático é destinado ao leasing financeiro e à elaboração de um mapa de serviço da dívida do leasing, bem como resposta a um conjunto de questões sobre as locações financeiras versus as locações operacionais. E como estou neste momento a falar sobre empréstimos, vamos à questão 15 e na próxima videoaula faremos o 14. A questão 15 tem igualmente a ver com empréstimos à banca. Esta vez a DFGH SA contratou em 2 de janeiro do período N, com o Banco X, um empréstimo de 90 mil euros nas seguintes condições. O prazo é a 3 anos
E o reembolso do capital são 3 prestações anuais iguais de capital. Portanto, estamos aqui perante 90 mil euros, 30 mil, 30 mil, 30 mil. A taxa de juro é de 5%. O pagamento de juros é anual, conjuntamente com a amortização de capital. Aquilo que se pretende é elaborar o plano de pagamentos do empréstimo, proceder à classificação contabilística deste empréstimo, incluindo a sua contratação, juros e reembolso, e apontar 2 diferenças entre um empréstimo bancário e um contrato de locação financeira. Bem, eu começo por calcular o juro do primeiro ano, 5% sobre 90 mil, 4.500. Ao segundo ano, o capital em dívida passará a 60, logo o juro 5%, 3.000. Ao terceiro ano, resta 30 mil de capital em dívida, 5%, 1.500. Constituindo aqui um mapa, o empréstimo de 90 mil, a amortização de capital de igual parte repartida ao longo dos 3 anos, sempre no fim de cada ano, os juros 4.500, 3.000, 1.500 e o total de cada prestação. E agora o nosso pedido é proceder à classificação contabilística deste empréstimo em todas as suas fases, ou seja, incluindo a sua contratação, os seus juros e depois o respectivo reembolso. Bom, a classificação contabilística de um empréstimo passa por um primeiro lançamento, que é a contratação do empréstimo. Isto acontece a 2 de janeiro. Por uma questão de simplificação, eu vou considerar apenas estes os dados. Obviamente que existe uma carga de tributação, como o imposto de selo, existem as comissões de abertura, mas neste caso, por uma questão de simplificação, eu vou apenas considerar estes os dados, porque de facto é o principal do reconhecimento do empréstimo. Quanto à contratação do empréstimo, na nossa conta 12.1, que é a conta de depósitos à ordem, conforme o plano de contas do Sistema de Normalização Contabilística, temos uma entrada de 90 mil euros. E agora tem que se constituir uma dívida, tem que se constituir um passivo. E como nós já vimos, o passivo relativamente a financiamentos obtidos é constituído na conta 25.1, instituições de crédito e sociedades financeiras, empréstimos bancários. Eu aqui tenho então a preocupação de logo no momento em que faço o lançamento, até que o lançamento é feito no dia 2 de janeiro, portanto logo no início do ano, eu tenho imediatamente a preocupação de distinguir aquilo que é o passivo corrente daquilo que é o passivo não corrente. Então, dentro da conta 25.1, eu subdividi, empréstimos bancários 25.11, eu subdividi esta conta porque temos essa liberdade. Nós temos que respeitar este plano, mas dentro de contas já de grau superior dentro do plano de contas, nós podemos ainda criar mais subcontas, indo ao encontro das nossas necessidades. E aqui há a necessidade de considerar qual vai ser a amortização de capital a considerar nos próximos 12 meses, e a amortização de capital a partir ou além desses 12 meses, porque estamos aqui perante 3 anos. Estamos aqui perante um empréstimo a 36 meses a 3 anos. 3 anos. Os próximos, portanto, médio e longo prazo,
será o que vai ocorrer passado um ano, passado o ciclo da exploração de um ano. E aí teremos que pagar 60 mil ao segundo e ao terceiro ano. E, por exemplo, se estivéssemos a elaborar o balanço desta empresa, estes 60 mil são passivo não corrente, mas o passivo corrente, aquilo que vamos ter que pagar durante os próximos 12 meses, ou no decurso dos 12 meses à data de balanço, será 30 mil. E então será considerado um passivo corrente. Pelo que, no nosso balanço, nós temos no passivo não corrente financiamentos obtidos 60 mil euros. E no passivo corrente, financiamentos obtidos 30 mil euros. Portanto, penso que fica claro a distinção entre passivo não corrente e passivo corrente. Passivo corrente corresponde às obrigações, às dívidas, às responsabilidades da empresa durante o próximo ciclo de exploração, que é um ano pós-data de balanço, os próximos 12 meses. Não corrente é tudo o que acontecerá depois daí. E, portanto, nos próximos 12 meses teremos 30 mil a pagar à banca, daí para a frente teremos 60 mil. A 30 de dezembro do ano N ocorre, segundo os dados, o primeiro pagamento de amortização de capital mais juros. Então, a primeira prestação, aqui no mapa, é de 34.500, que é composta por uma amortização de capital de 30 e de juros de 4.500. Então, desta vez, nós, relativamente a esta primeira prestação, sabemos que há a pagar ao banco 34.500. Os juros são considerados um gasto de financiamento. Ao nível do plano de contas, os gastos de financiamento correspondem à conta 69, 69.1, 69.11, juros de financiamento obtidos. E, portanto, esta conta 69.11, as contas de gastos são contas que se debitam. Esta conta vai ser debitada pelo valor do juro de 4.500. O juro de 4.500. Quanto à amortização de capital, nós vamos diminuir a nossa dívida perante o banco em 30 mil euros. A conta 2511 é uma conta de passivo. E as regras das contas de passivo é que elas são creditadas quando aumenta a dívida. Quando diminui a dívida, elas são debitadas. E neste momento está a diminuir a nossa dívida em 30 mil, no que diz respeito a capital. E, portanto, este é o lançamento que há a fazer. Mas há a fazer um outro lançamento, que é chamada reclassificação para corrente. É que eu agora vou ter que transferir de não corrente para corrente 30 mil euros. Então, faço a transferência da conta 2511.2, que é a conta de não corrente, para a conta 2511.11 de corrente de 30 mil. E que serão aqui no passivo corrente o próximo período
ou ciclo da exploração. Portanto, no final de cada ano há sempre que fazer a reclassificação de corrente para corrente. E neste momento, a 30 de dezembro do ano N, uma vez que estão pagos 30 mil euros, restam-nos 60 mil. E, portanto, agora há mesmo uma divisão entre aquilo que é passivo não corrente e passivo corrente. Passivo corrente, financiamentos obtidos, restam 30 mil, que serão pagos no final do ano corrente, e para o ano teremos que pagar mais 30 mil, mas como é para além de 12 meses, é considerado passivo não corrente e foi feita essa mesma reclassificação para que o balanço da empresa possa sempre exprimir o passivo não corrente como a dívida além de 12 meses, além do ciclo da exploração de um ano, e a dívida dentro do ciclo da exploração a um ano, que é o passivo corrente. Quanto aos juros, os juros vão figurar na demonstração dos resultados. E vão figurar na demonstração dos resultados como juros e gastos similares suportados. Portanto, aqui neste item. A 30 de dezembro de N mais 1 surgirá a segunda prestação, cujo lançamento é igual ao da primeira, mas há aqui distinção de valores. Portanto, a conta 12.1 banco diminui, pagamos, creditamos por 33 mil, está feito o pagamento da dívida. Juros, novamente na conta 69.11, gastos de financiamento, aqui a componente de juros é de 3 mil. A amortização de capital no passivo corrente, 30 mil. E passado estes 30 mil, aquilo que me resta, eu peço desculpa que é aqui onde eu devo estar posicionado, aquilo que me resta pagar são simplesmente 30 mil. Faço a minha reclassificação, a última reclassificação, porque agora vou entrar no último período. E no último período só vou ter mais 30 mil para pagar. Ou seja, ao fazer esta reclassificação, esta última reclassificação, estou a considerar que tudo agora passa para corrente. Ou seja, no próximo balanço, o passivo não corrente já não vai exprimir qualquer valor, porque nos próximos 12 meses eu vou extinguir esta dívida. Portanto, é tudo passivo corrente, financiamentos obtidos, 30 mil. E chega então a 30 de dezembro de N mais 2, o último lançamento, em que é o lançamento da terceira prestação, em que nós vamos pagar 31.500 de juros e de capital. Juros, debito a conta 69.11, 1.500, e a amortização de capital, que estava inteiramente reunida na conta de passivo corrente, debita-se, e os passivos debitam-se pelas diminuições em 30 mil, significa que neste momento está extinta esta dívida. E, portanto, este é o histórico de lançamentos deste empréstimo, analisado de uma forma simplista, porque eu apenas considerei aqui a questão dos juros, a questão da amortização de capital e também dei ênfase a algo muito importante, que é a posição dos empréstimos no balanço. Ou seja, muito importante distinguir o passivo,
o passivo não corrente em financiamentos obtidos, ou seja, aquilo que eu devo às instituições de crédito após 12 meses da data do balanço, além desse tempo, e aquilo que eu devo às instituições de crédito já ao longo dos próximos 12 meses da data do balanço, que é considerado o passivo corrente, financiamentos obtidos. E, portanto, não esquecer que o balanço tem estas vertentes de passivo. O passivo não corrente e o passivo corrente. Consideramos o passivo não corrente como um médio e longo prazo, consideramos o passivo corrente como um curto prazo e que se verifica dentro daquilo que é o ciclo da exploração da empresa, que é ao longo de 12 meses da data de balanço, considerando a data de balanço aqui, 31 de dezembro, de um período N. Agora vamos, para concluir este exemplo, vamos abordar ou apontar duas diferenças entre um empréstimo bancário e um contrato de locação financeira. Bem, as diferenças entre um empréstimo bancário e um contrato de locação financeira são muitas. Eu aqui só peço duas. Em primeiro lugar, eu começo por dar uma definição do que é um empréstimo. Um empréstimo é um contrato pelo qual uma das partes cede à outra uma certa importância, ficando esta última obrigada a restituir o capital recebido, acrescido do respectivo juro. Exatamente como aconteceu aqui. A entidade que cede, empresta o capital, designa-se por mutuante. Aqui a entidade mutuante é o banco, a instituição financeira. Aqui era o banco X. E fica com o direito de receber o capital emprestado, bem como os juros vencidos, ao que se verificou efetivamente. Em contrapartida, a entidade ou o indivíduo, porque existem empréstimos pessoais, a quem é cedido ou emprestado o capital designa-se por mutuário. E aqui o mutuário é a empresa DFGH SA. E fica com a dupla obrigação, nomeadamente restituir o capital recebido a título de empréstimo e pagar os juros pela utilização desse capital. Foi exatamente aquilo que foi feito aqui nestes lançamentos, na perspectiva do mutuário. A fonte de financiamento mais comum, efetivamente, é o crédito bancário. E nós aqui tivemos a exemplificação de dois créditos bancários. Operação pela qual uma instituição bancária coloca à disposição de um cliente um determinado montante e este se compromete a reembolsar a instituição na data fixada, acrescida de juros previamente acordados, exatamente conforme aconteceu. Ao comparar o empréstimo bancário com o leasing financeiro, posso dizer que são muitas as diferenças, mas colocando aqui só duas. No empréstimo bancário não existe um valor residual. Efetivamente, num empréstimo bancário não se aplica um valor residual. Nós vamos ter que pagar as prestações ao longo do prazo e não há uma percentagem final. A última das prestações é uma prestação como qualquer outra, que vai extinguir a dívida. Já nas locações financeiras é comum
haver um valor residual, que é uma percentagem sobre o valor do bem locado. No empréstimo bancário, como disse, não existe valor residual, uma das diferenças. Não há necessariamente um bem locado como objeto de financiamento. No caso de empréstimo bancário para financiamento de investimentos, a posse jurídica do bem é da empresa e não da instituição de crédito. Esta também é uma das diferenças, porque num contrato de locação financeira, a posse jurídica é, efetivamente, da empresa locadora. Se bem que a posse económica, o uso do equipamento, está no locatário. Mas a posse jurídica, propriamente dita, é da empresa locadora. Exemplificando aqui, vindo aqui um bocadinho mais atrás, só para exemplificar os termos de uma locação financeira, e já que estamos a falar sobre esta questão, em primeiro lugar, um contrato de leasing é um acordo mediante o qual uma parte, que é o locador, proporciona à outra, que é o locatário, a utilização de um bem móvel ou imóvel por um período de tempo pré-fixado e mediante o pagamento de uma renda de termos fixos ou variáveis. Na perspectiva do locatário, um contrato de leasing é uma forma de financiamento do investimento em ativos fixos, sendo a celebração de um contrato de locação financeira, do ponto de vista estritamente financeiro, virtualmente idêntica à obtenção de um financiamento, ou seja, há um cash flow inicial positivo, uma vez que o locatário não tem necessidade de pagar o ativo que vai utilizar, e depois uma sucessão de fluxos de caixa negativos posteriores. No leasing financeiro há um circuito com 3 intervenientes: o fornecedor de investimentos, a entrega o imobilizado ao locatário, o locatário para a prestação, ou paga a prestação, portanto capital mais juro. E falo ao locador. O locador paga o valor do imobilizado ao fornecedor de investimentos. O contrato de locação financeira, ou também denominado leasing financeiro, consiste assim num contrato celebrado entre o locador, que é a empresa de leasing, e o locatário cliente. Este tipo de contrato envolve 3 entidades intervenientes. O locatário. Qual é a função do locatário? O locatário é o arrendatário. É a entidade que pretende adquirir o uso de um determinado bem. Por exemplo, uma viatura da marca X com determinadas características e extras. O vendedor, ou seja, a entidade que vende esse tipo de bens, o stand da marca pretendida. O locador, que é a entidade financeira que financia essa aquisição e faz o pagamento à entidade vendedora. O locatário, que é o arrendatário, é a instituição financeira. Peço desculpa, o locatário, que é o arrendatário, é a empresa, escolhe o bem, indica o bem a adquirir, contrata o financiamento e paga as rendas. Esta é a função do locatário. O locador, sim, a instituição financeira, vai adquirir o bem, paga o bem ao fornecedor. E temos aqui enormíssimas diferenças perante o empréstimo bancário, mesmo que seja um financiamento.
No financiamento, no empréstimo bancário, quem adquire o bem e paga ao fornecedor é a empresa e não a instituição financeira. Mais uma diferença perante a locação financeira. Qual é a função do vendedor ou fornecedor do bem? Entrega o bem escolhido ao locatário, com contrato de venda com o locador. Os contratos de locação financeira mobiliária, o bem locado é um bem móvel. Podem ser celebrados por prazos mínimos de 18 meses e os de locação financeira imobiliária, o bem locado é um bem imóvel por prazos a partir de 7 anos. Portanto, as diferenças entre locação financeira e empréstimo bancário são muitas. Eu referi duas, agora referi uma terceira, e que tem a ver com o facto de que, no caso do empréstimo bancário, não vai ser o banco que vai adquirir o bem e pagar o bem ao fornecedor, nada disso. O banco simplesmente empresta o dinheiro ao seu cliente e depois o cliente é que terá a iniciativa de adquirir o bem e de pagar esse bem ao fornecedor. Também uma das grandes diferenças tem a ver com a questão da posse jurídica, é que o locador, quando adquire o bem e paga o bem ao fornecedor, é ele que tem a posse jurídica do equipamento, mesmo que o usufruto do equipamento será, obviamente, do locatário, e esse vai usufruir do equipamento, vai ter, digamos que, a posse económica do mesmo. Fica então assim feita uma referência ao reconhecimento contabilístico de um empréstimo bancário e há algumas diferenças entre aquilo que é um empréstimo bancário e uma locação financeira. Muito obrigado por terem visualizado esta videoaula e até uma próxima oportunidade.